aí, como é que você tá? Tudo bem? Olha só quem tá aqui comigo hoje para saudar vocês para mais um raciocínio lucrativo, falando sobre o resumo dos mercados, resumo que aconteceu no pregão aí, e sinceramente, meu irmão, bicho, eu quero fazer uma pergunta para tu. Meu irmão, tu botasse quente hoje, viu? Porque o mercado caiu, derreteu que só pega, né, cara? Meu irmão, pô, esse bicho botou quente hoje, viu? Porque galera, sem sombra de dúvidas, fazia um tempo que eu não via uma queda tão aguda como essa. É realmente. Isso eu falo só no único pregão. Então, cara, de fato, o mercado derreteu. E eu venho avisando isso faz dias. Mas daqui a pouco a gente vai falar isso no gráfico, a gente vai pro gráfico, lógico. Antes de mais nada, entra aí na comunidade, faça parte aí, o link tá na descrição. O link na descrição para a comunidade no Discord. Exatamente o gráfico. Vamos embora. Deixei o sim aqui do lado, porque meu irmão ele já fez o que ele tem que fazer, né, galera? Você sabe muito bem disso. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal para levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Você sabe como é esse mercado. É um mercado que muita gente fala muita coisa por aí e acaba que algumas pessoas, né, de certa forma, acaba perdendo tempo em algumas situações. Mas eu não vou entrar em um detalhe, porém, leva esse conteúdo para o máximo de pessoas para que elas possam se libertar aí do que estão consumindo aí na internet, beleza? Como eu venho falando, pessoal, somente compra na confirmação. Então, quando eu falo para vocês, eu vou passar uma dica aqui bem hard. Quando eu falo para vocês que compra somente na confirmação, o que é que você deve deduzir? Que isso só deve fazer o oposto, ou seja, a venda ainda está forte, a venda ainda está ativa. Mas eu acredito que vocês estão entendendo o que está sendo passado aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar algumas coisas aqui para vocês, para ficar melhor, né? Fazer um negócio interessante aqui para ficar melhor. Eu vou apagar essas coisas aqui para vocês entenderem o que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu hoje no Ibov, tá certo? Nós estamos aqui no gráfico de 1 hora e olha só que derretida, cara. Preste bastante atenção. O Ibov começou exatamente nesse ponto aqui, ó, e aí ele sobe, né, para poder capturar essa liquidez desse movimento e aí ele começa a derreter, não é isso? Ele começa a derreter e aí o mercado, olha só o que é que ele faz, exatamente nesse ponto aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, dar uma olhadinha. Exatamente aqui, ó. Aqui nesse ponto, tá? Foi exatamente esse candle aqui que abriu. E olha só o quanto que ele cai. Deixa eu pegar a métrica aqui bem certinho aqui para vocês verem. 4.121 pontos. E detalhe, meu irmão, fazia tempo que eu não via, de fato, o Ibov abaixo dos 100k, galera. Olha só, 100 mil pontos, meu irmão. Exatamente, eu não vi abaixo disso aqui, ó. Faz tempo, cara. Olha só, deixa eu só marcar aqui para vocês perceberem. Deixa eu ver aqui a precisão, tá? Deixa eu colocar aqui certinho, galera, certinho, só para vocês entenderem aqui, tá? Deixar redondinho, redondo, 100 mil. Vamos lá, ó, 100 mil pontos, pronto. Tá cravado 100 mil pontos ali. Então perceba que eu vou até colocar isso aqui no diário, a gente vai ver o gráfico diário e semanal. Olha só quanto tempo faz, né? Isso aqui está no diário, ó. O último fundo, no caso, o fundo mais baixo, tá certo? Foi esse, ó. Desse movimento eu tô falando, né? Desse movimento. Lógico que tiveram outros movimentos lá em 2020, ó. Esses fundos aqui, inclusive, bem interessante, porque 2020, pessoal. Esse foi o primeiro fundo, né? Depois ele veio, estabeleceu isso aqui tem uma liquidez estabelecida ali. Em 2020 foram esses últimos fundos. E agora em 2022, lá, o ano passado, né? Agora que eu tô falando, nós estamos em 2023, mas 2022, em julho, foi o último fundo estabelecido e corremos um sério risco disso acontecer. Inclusive, eu estou pensando até em gravar um vídeo para falar muito sobre isso, tá bom? Então, acredito que vai vir muita coisa boa também para essa situação. Então, cara, olha só o último fundo qual foi que é o mais baixo lá, ó, 95 mil pontos, ou seja, 3 anos, não, um ano após, né? Quase um ano depois, a gente tem um fundo que está sendo estabelecido ali. Cara, meu irmão, pessoal, isso aqui de fato é um alerta, né? Sabemos que nós estamos em alguns momentos aí para poder ter muita coisa acontecendo, alguns bancos já estão quebrando e etc e tal. Lógico que nós estamos numa faixa de demanda, entramos agora numa faixa de demanda e agora é observar o movimento. Então, até que se prove o contrário, as vendas estão sendo, cara, brutalmente decisivas aí e colocando dinheiro do bolso de muita gente, tá certo? Rolou um trade hoje, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Perceba que o range que está sendo estabelecido de fato é esse aqui, ó. Todo esse movimento aqui no tempo gráfico maior. Então, acima dessas regiões, lembrem-se sempre,
tá? Nós temos estruturas que tendem nos proporcionar. Isso aqui, ó, uma região de demanda, perdão, uma região de oferta, né? Que ele pode querer vir buscar aqui essa situação, tá certo? Nós temos uma região de imbalance aqui, esse imbalance aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Todas essas regiões, tá bom? Esse aqui é um imbalance. Deixa eu marcar ele aqui assim, para ficar melhor. Ele vai ficar meio que... Deixa eu marcar aqui para não, para vocês entenderem, para não atrapalhar, para não ficar um por cima do outro aqui, enfim. Mesmo assim não vai ter como, né? Mas tá aí. E nós temos um order block lá em cima também, tá? Então, assim, são situações, é uma região muito líquida que o mercado pode querer buscar combustível aqui também e voltar. Nem sempre, lógico, ele vai fazer isso, como aqui, por exemplo, tínhamos um range estabelecido nessa situação, ele não foi lá, né? Não foi mitigar acima dos 50%, tá certo? Então, são esses pontos que temos até agora. Então, essa é uma região, esse é o último order block que temos aqui nesse fundo, que é assim, aqui sim, essa região de demanda. Mas, cara, sinceramente, com tudo que vem acontecendo aí, com muitas quedas, tudo que tá vendo aí, eu confesso um negócio para vocês. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado e tem que ter muito, digamos assim, a cautela, né? A cautela em si. Para operar vendido, cara, é o que o mercado vem fazendo. E olha só cai, só cai, só cai. Então não tem muito o que falar. Então isso aqui é o que está sendo estabelecido. Vou marcar também esse order block aqui, ó, dessa região, tá certo? Marcar esse order block aqui, desse ponto, tá certo? Exatamente. Aí você precisa entender que é necessário haver um refinamento dessas regiões, tá bom? Mas ele pode querer sair desse ponto para um ponto acima, tá? Para poder mitigar essa região, levando em consideração que ele está na região também importante de demanda. Toda vez que chega na região de demanda, perceba que ele vai dar uma resposta. Ele está no tempo gráfico de 1 hora, chegou na região de demanda, ele dá uma resposta. Chegou na região de demanda, ele dá uma resposta. Então, muitas dessas respostas também é somente para ativar o que o movimento está fazendo. Como eu falei para vocês em algum vídeo, se temos um movimento de queda, tá bom? Comprar aqui não tem problema nenhum, mas não gera expectativa, tá? Até que se prove que ele vai fazer isso, de buscar um alvo dentro dessa estrutura, tá bom? Procure sempre o alvo dentro da estrutura menor, um exemplo, entendeu? Porque isso aqui pode ser uma indução para capturar a liquidez e jogar o preço mais para baixo. Então isso aqui é uma informação riquíssima, que inclusive aconteceu um trade hoje assim, eu vou falar para vocês como foi que ele aconteceu. Beleza? Então o viés ainda está pessimista, baixista aqui, e é isso, né? Vamos para o próximo aqui, vamos para o mini índice, o que é que aconteceu lá, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, aqui tá o dólar, né? Deixa eu só botar para o mini índice aqui, rapidinho. Eu sempre falei para vocês, eu disse para vocês o seguinte, pessoal, ó, até que se prove o contrário, que se estabeleça aqui um fundo e ele perca esse fundo, tá? Ele pode querer vir também retestar essa região, buscar um ponto mais líquido, já que aqui é uma liquidez que foi gerada e jogar o preço para baixo. E não foi o que aconteceu, mas poderia sim, era uma informação muito importante, tá certo? E aí o que é que ele faz? Aqui ele rola um trade, mas vamos falar logo aqui dessa região, tá? Vamos logo pensar nisso aqui, ó. Essas regiões aqui acima, deixa eu só apagar para poder descomplicar a vida de vocês aqui, para poder facilitar, na verdade, o entendimento, para melhorar a didática. Aqui também vem fazendo esse boys, né, nessas regiões. Aqui, lógico que vão ter outros, mas eu vou deixar marcado esse aqui como boys. Deixa eu ver um tempo gráfico aqui de 1 hora, porque eu quero deixar bem pronto. Exatamente, esse ponto aqui foi o ponto que tem estruturado. Nós temos esse range no 1 hora, tá certo? Mas como eu marquei lá no Ibov também dessa forma, lembre que aqui também pode ter essa região como indução também, tá certo? Essa região como indução, e aí nós temos as extremidades e os imbalances também que foram marcados para você entender aqui como tem aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um imbalance, então tem que ter bastante cuidado, tem que ter essa essa cautela, tá? Então nós temos essa região, inclusive esse ponto aqui também é um ponto que pode ser tá mais líquido, né, para poder capturar também aquela indução e derrubar o preço para baixo. Beleza? Então aqui é uma região que o preço tende a buscar e a mitigar essa região, esse ponto. Tá numa região também de demanda importante, então nós temos aqui esse order block, que é justamente esse ponto. Mesma coisa, segue essa correlação entre os dois, né? A correlação positiva, tá bom? A gente também pode ser considerado esse range aqui
Sim, mas o que é que eu quero que vocês entendam? O que é interessante? Devido à liquidez que está sendo gerada ali, é importante você pensar nesse fato aqui. Então vamos lá para o trade que rolou hoje. Após essa quebra de estrutura para baixo, preste atenção no que foi que ele fez, viu? A oportunidade que rolou aqui, ó. Exatamente aqui, ó. O mercado ele abre nessa região. Essa região aqui, ó. Cadê? Exatamente aqui, aqui, ó. Tá vendo? E aí ele perde esse fundo, né? Captura essa liquidez. Deixa eu ver aqui, exatamente. Ele perde esse fundo, captura essa liquidez, tá? Chega, retesta aquela região, não é isso? Aí ele retesta aquela região, abre aqui nesse ponto, ó, que aqui no caso foi o dia anterior, né, que eu falei daquela liquidez que ele capturou e jogou tudo para cima. E aqui exatamente aqui nesse ponto, ó, exatamente aqui, 9 horas aqui, ó, ele abre nessa região. E o que é que ele faz? Cara, simplesmente, quando você tem esse range que foi estabelecido, aqui, exatamente esse range, ó, olha só que top. Olha só o que é que acontece. Ele não faz um boys para baixo, ele faz um fake boys ali. Nessa região de 50%, você tem esse ponto como imbalance e nós temos esse ponto como imbalance. Olha só que interessante. E preste atenção onde foi que ele foi. Ele foi no primeiro imbalance e caiu. Ele foi na primeira região. E olha só que importante aqui, cara. Essa região de liquidez foi a indução que foi gerada para poder o mercado chegar aqui. Então, isso aqui foi o trade que aconteceu, tá? Um stop de 150 pontos, cobrindo aquele topo. Perfeito o trade. E o alvo na próxima região, na região mais líquida, a região lá do fundo. Então, foi um trade de 1.200 pontos, tá? Mas, Felipe, ele caiu e pagou 4.000 pontos. Cara, dependendo da tua gestão, de como você conduz o teu trade, você pode, o quê? Conduzir, né? Teria pego ali os 4.000 pontos, cara, porque de fato ele não dá chance de retorno, ele cai como uma faca, cara, uma faca na manteiga, quente na manteiga, ó. Preste atenção. Então, até ele recuar e proteger, um exemplo, fez um fundo, perdeu o fundo, você colocou aqui nessa região, acima desse topo, cara, ele não deu chance, ele caiu direto. Foi direto essa queda, entendeu? Então, foi um trade que você dava para você conduzir, surfar toda essa pontuação aí, tá certo? Mas de antemão, devido a essa região de demanda, o alvo que você teria como uma estrutura, uma suposição, que é a esquerda do gráfico, seria de fato você mitigar esse ponto e perceba que ele para exatamente lá, então seria um trade aí de 1.700 pontos, tá certo? Então, esse foi o trade que aconteceu hoje. Mediante o que vai acontecer amanhã, vocês já sabem, né? Por quê? Porque já está marcado, já está tudo marcadinho, como vocês sabem. A gente tem esse range, tem essas regiões acima para poder deixar o preço trabalhar, tá certo? Então foi isso que aconteceu aqui nesse trade. Eu vou até apagar aqui também para não confundir, deixar mais clean possível. E aí ele está chegando numa região de demanda importante, que eu sempre marco à esquerda do gráfico, é exatamente isso que está acontecendo. Preste atenção nessas regiões. Aqui tem um imbalance também, acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor. É exatamente isso aqui, ó, tá bem interessante, tá? Essa estrutura aqui também, trabalhando como indução para parar o preço, né, e pagar vários pontos aí para a galera. Então, preste atenção nessa situação, porque é o que temos para amanhã. O dólar eu falei para vocês o que a respeito do dólar. Gente, isso aqui é uma indução. Olha só isso. Ele está induzindo aqui para poder muita gente tanto comprar quanto vender, porque estopou muito todo mundo aqui nesse movimento. Buscou uma outra região de demanda, que inclusive eu deixei marcado aqui, e aí ele retornou. Então, exatamente foi um movimento que eu falei, que eu disse que, ó, tem que ter cuidado, tem que ter cautela na compra aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma indução, não mudou o caráter, simplesmente foi liquidez, foi gerada para ser capturado e jogar o preço para cima, é o que está acontecendo. Então ele está chegando aqui em regiões importantes de order block. Essa aqui acima, inclusive como ele faz um boys para cima. A gente tem aqui pontos de parada, ele pode querer tocar nesse ponto e recuar? Pode sim. Assim também como ele pode perder esse topo. E se ele perde esse topo, cara, ele vai fazer mais um boys e aí o movimento, aí sim ele vai chegar a algum outro ponto à esquerda do gráfico e vai derrubar o preço. Então tem que ter cuidado, o dólar agora estabeleceu um rompimento dessa estrutura menor. Preste atenção que ele faz um movimento para baixo aqui, ó, nesse ponto. Ele já quebra uma estrutura, né? Ele já muda um caráter, digamos assim, dessa estrutura menor. E aí ele começa a subir, tá? Ele começa a subir. Esse topo, esse range aqui, tá muito cedo para ser estabelecido, embora ele já está capturando essa liquidez, ó, entendeu? Se ele voltar, se ele estabelecer algum fundo aqui nesse movimento, nesse ponto, ele pode querer chegar aqui mais um pouco, mitigar, e aí você tem uma confirmação porque ele vai ter um rompimento de algum fundo por aqui,
tá? O fundo de fato que está sendo elaborado é esse. Então é necessário, seria interessante ele perder esse fundo e retestar essa região. É o modo mais clássico de trade, tá? Que aí ele acontece. Mas aí sempre acontece uma variação ou outra. Você tem que entender, né? Saber o que pode acontecer também. Vou apagar essa região de supply aqui, essa aqui também e essas regiões também, tá? Porque ali era mais como alvo, não é porque está marcado com região de supply que de fato ele no flow, na tendência, o que é que acontece? Você vai estar com uma compra a favor do movimento da alta. Então você tem que estar comprado nessa região para poder sair nesse ponto, entendeu? E nesse ponto, já que ele já está contra a tendência, contra o movimento, você precisa de uma confirmação. É simples assim, beleza? O EURUSD, o que é que nós temos para o EURUSD? Olha só que interessante o que é que o EURUSD faz. O EURUSD não faz o desenho de livro que o Felipe ali mostra, né? Mas se você prestar atenção, esse desenho simplesmente é isso aqui, ó. Tá vendo? É exatamente isso, tá certo? Só que não vai ser do jeitinho que vai desenhar, né? Lógico, né? Então, se você prestar atenção no que ele faz, ele captura o último topo, ó, esse último topo, e aí ele joga o preço para baixo. Se você for olhar direitinho no tempo gráfico menor, você percebe que ele muda o caráter desse movimento, ele vem mitigando esse ponto e chega na estrutura também ali, ó. Você tem que refinar, você tem que saber o que está acontecendo. E aí é quando ele joga o preço para baixo, um trade bem interessante, do risco retorno baixíssimo, tá certo? Muito baixo mesmo. E aí você tem um alvo dentro da próxima estrutura, inclusive poderia deixar até esse imbalance como alvo. Tanto o começo quanto o próprio eixo dele ali, 50%. Porque olha só que imbalance, ele tem que fechar esse imbalance. Entendeu? Então um trade ali, cara, de 25, né, para 1, basicamente. Se você quiser mitigar ele todo, né? E aí você tem 32. Cara, pagou muito. Eu, particularmente, deixaria meu alvo nessa estrutura mesmo, porque ele pode, em muitos casos, perder esse fundo. Muitas vezes isso aqui é uma indução para poder capturar e jogar para cima de novo. Então tem que ter todo um racional. Nada é setup, não tem essa parada de setup, entendeu? Tem que entender isso, não é setup, galera. Entendeu? E eu vou comentar também o trade que eu peguei exatamente hoje no GBP-USD. Então aqui nesse movimento, já que ele perdeu essa estrutura, o que é que nós temos? Nós temos o range que ainda está sendo estabelecido, tá bom? Esse range estabelecido aqui nesse ponto. Deixa eu só apagar isso aqui para poder mostrar para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui no 1 hora. Perceba que esse foi o último movimento, foi o último fundo. Ó, então esse é o nosso range. Ele já está abaixo dos 50%. Essa região aqui é importante, tá bom? E aquela região lá do fundo também é importante. Lembrando que tudo isso que está acontecendo dessa estrutura, tá? Ele está caindo, né? Está querendo mitigar esse ponto. Então preste atenção, porque isso aqui também é liquidez. Ó. Ele pode fazer o quê? Está trabalhando isso aqui como indução, chega nessa região, não aciona o gatilho, antecipação, né? Para você, aliás, a confirmação dessa entrada. E aí ele vem, ó, captura tudo e aí sim ele faz um movimento para jogar para cima. Então tem que ter cuidado. Vou marcar aqui os pontos de demanda para vocês entenderem também. E aqui também as regiões de oferta, para vocês ficarem atentos nesse ponto, tá bom? E nesse ponto também. Tudo vai como a narrativa vai ser construída, tá bem? O trade que eu peguei foi no GBP-USD. Cara, que trade lindo, meu irmão. Pagou como foi um trade de snipe. Quando eu entrei no mercado, olha só o que aconteceu. Qual foi o trade que eu peguei aqui? Foi exatamente esse, ó. Eu tinha comentado com vocês, ó, preste atenção. Esse movimento aqui é um movimento que ele já está abaixo de 50%, ele pode querer induzir, jogar o preço para cima e derrubar. Não foi o que aconteceu, certo? Beleza, então se ele não aconteceu, eu entendi que ele ainda estava no topo de mercado, então ele teria que capturar essa liquidez. Beleza? E aí o que foi que eu pensei? Olha só, capturou esse último topo aqui, ó. Esse aqui foi uma captura desse último movimento. E quando ele veio retestar essa região, perceba que aqui no 15 minutos ele já muda o caráter desse movimento. Ele faz aqui um movimento de uma quebra de estrutura menor, tá certo? E quando ele volta para retestar esse ponto, preste atenção, ó, ele cai, ó, retesta, joga e já paga. Tá vendo? Então esse aqui foi o trade que eu fiz, ó. Foi exatamente esse trade aqui, ó. Eu peguei o trade nesse topo aqui, quando ele chegou aqui nessa região, até postei lá no meu Instagram, e aí eu peguei esse trade. O trade que ele me proporcionou, acho que deixa eu ver aqui, dar uma olhada nos 5 minutos, exatamente. Quando ele perdeu esse topo, exatamente foi isso que eu fiz. Eu deixei ele aqui, ó, em cima
desse último topinho. E o meu take foi exatamente essa base aqui, ó, na liquidez. Inclusive, eu fechei até no dedo. Por quê? Porque já era 10 horas, já ia abrir a sessão agora de Londres, e aí eu não queria sofrer isso, ó, passar por isso. Inclusive, eu postei, eu disse, ó, galera, eu saí aqui, entendeu? Então tem que ficar atento nessas situações. Percebam também que olha a pancada de liquidez que está sendo gerada aqui embaixo, tá? Nós temos aqui fundos equalizados, ou seja, nós temos equal lows aqui, e aqui, logicamente, é só uma liquidez que está sendo estabelecida. Para vocês entenderem o que está acontecendo, tudo isso que está rolando aqui, deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 hora. Olha só que interessante. Nós temos aqui um impulso, uma mudança, né? Deixa eu apagar só isso aqui, para ficar melhor para vocês. Olha só. Nós temos esse ponto, então, se formos levar em consideração, a gente tem uma movimentação de estrutura desse range. Até então, nós precisamos perder esse fundo de fato para poder mudar o caráter. E caso ele venha mudar esse caráter, ele vai ter que buscar uma região de oferta para poder derrubar o preço mais ainda. Lembrando que nós temos, daqui a pouco eu vou atualizar sobre isso, deixa eu só apagar essa situação aqui. Aqui nós temos uma região de order block, tá? Aqui a gente tem essa região de liquidez e nós temos também essa região aqui abaixo de demanda, que pode parar o preço e você também pode usar como alvo. Enfim, você tem que ver como é que você está separando essas situações, tá certo? Então preste bastante atenção nisso. Até então também lá em cima está até perigoso, viu, pessoal? Por quê? Porque aqui, ó, não tem rompimento de topo, né? Não temos um topo lá. Então, basicamente, a gente tem esse movimento aqui como essa mudança de caráter de fato. Ó. Então, fique atento em relação a isso. Beleza? Show de bola. Perfeito. Vamos lá por 15 minutos para a gente dar uma olhadinha nesse range. Exatamente o que está sendo falado, que eu marquei para vocês aqui, tá? Então, preste bastante atenção nesse movimento. É interessante que ele perca logo tudo, né? Se ele mudar o caráter, vai ser perfeito. Vai ser top. Vai ser ótimo. Tranquilo? E por que eu falo isso? Olha só o DXY como é que tá, cara. Chegou, tocou lá na região, ó, de demanda e já está respondendo, já está dando um retorno. Então aqui você já pode perceber que ele já captura essa liquidez que estava estabelecida aqui, vai no preenchimento daquele imbalance e exatamente toca na região de demanda, que é exatamente essa região de demanda, ó, e já está dando uma resposta. Inclusive foi esse desenho que eu fiz aqui. Então ele já pode começar a responder para mitigar essa região, já que ele mudou, já perdeu esse fundo. A gente tem esse range aqui e essa estrutura como alvo, né? Esses pontos aqui como alvo, tá bom? Mas é muito cedo para pensar isso, apesar de que ele já tá mudando lá, ó, tá fazendo a movimentação clássica que eu sempre falo para vocês, que é importante aguardar. Então esse movimento aqui, ó, é um movimento que ele pode agora querer testar esse ponto para poder subir. Beleza? Então tem que ficar atento. É bom vocês correlacionarem. Tranquilo, pessoal? Então esse é o raciocínio lucrativo de hoje. Espero que todo mundo tenha pego a visão aí. Show de bola. E, cara, será que esse carinha aqui ainda vai fazer alguma coisa, meu irmão? Né? Fica aí a pergunta, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que vai cair mais? Será que agora é hora de subir? Né? Pô, comenta aí, vai ser bacana estar interagindo com vocês aí, beleza? Então, ó, um beijo no coração de todos, ó. Coraçãozinho o Sim tá fazendo. Valeu, fui. E esse é o raciocínio do lucrativo de hoje. Valeu, pessoal. Fui!